Olá, esse é o nosso terceiro vídeo sobre o decreto número 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Nós estamos falando sobre o capítulo 2º da organização e da oferta do atendimento educacional especializado. Esse é o terceiro vídeo, nós estamos falando sobre a seção 3, que trata sobre o Plano de Atendimento Educacional Especializado, ou PAEE, tá? Então, esse é o terceiro vídeo. Se você não assistiu aos outros dois, eu sugiro que você volte lá e comece, né? A partir do primeiro vídeo, que nós falamos do atendimento educacional especializado, o segundo sobre a importância, sobre o estudo de caso, e agora na seção 3 do plano de atendimento educacional especializado. Então, no artigo 12, né? É obrigatória a realização de documento individualizado de natureza pedagógica com atualização contínua, como o PAEE e o PEI, que derive do estudo de caso. Então, o que o artigo 12 está dizendo para a gente? Está dizendo que é obrigatório. Então, não dá para a gente falar, eu não vou fazer. Eu não sei fazer. Eu não estou preparado, tá? Por quê? Porque agora a gente já tem uma legislação, o decreto, que diz pra gente que é obrigatório, ou seja, tem que ser feito. O plano de atendimento educacional especializado e o plano educacional individualizado, 2 planos. Mas esses 2 planos, eles surgem do estudo de caso, que a gente falou no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, volta lá e verifique, né? O que é o estudo de caso e como é feito o estudo de caso. Então, foi realizado o estudo de caso pela equipe pedagógica, com a participação da família e do estudante, e, se necessário, de outros profissionais, foi realizado. Agora a gente vai elaborar o plano de atendimento educacional especializado. Então, é sobre isso que trata a seção 3 aí do decreto, tá? Parágrafo 1º. A institucionalização do PAEE e do PEI compõe o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino. Então, muito importante. As escolas, que todas as escolas fazem um projeto político-pedagógico, o PPP de cada instituição. E dentro desse projeto tem que constar que a escola tem, que ela faz o plano de atendimento educacional especializado e o plano educacional individualizado, o PAEE e o PEI. Isso tem que constar lá no PPP, no projeto político-pedagógico. Parágrafo 2º. O PAEE e o PEI têm finalidade de orientar. Então, os dois orientam o quê? Primeiro, o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula comum. Então, os 2 planos eles vão orientar o que vai ser feito na sala de aula. Segundo, o trabalho desenvolvido no âmbito do AEE. O AEE, como a gente viu, é um serviço que vai dar o acesso do estudante ao currículo, que vai fazer com que ele participe. Quais os recursos, quais as estratégias, as metodologias para ele participar e para ele aprender, né? E também o PAEE e o PEI vão orientar as atividades colaborativas no estabelecimento de ensino, ou seja, as atividades que são realizadas pela equipe pedagógica em todos os ambientes escolares, né? E as ações de articulação intersetorial, ou seja, se a gente precisa aí, como que a gente faz aí essa comunicação, essa articulação com todos os setores.
Parágrafo 3º. A elaboração e a implementação do plano educacional individualizado ou de outros instrumentos pedagógicos com finalidades análogas utilizados pela rede de ensino deverão observar o disposto nesse decreto para o PAEE. Então, hoje a gente sabe, né, que o Brasil é enorme e que muitos já utilizam a terminologia Plano Educacional Individualizado, PEI, mas em alguns municípios, em alguns estados, utilizam-se outras nomenclaturas, mas com a mesma finalidade de um plano individualizado, né? Então, aí você tem outras nomenclaturas, mas ele está falando que se forem análogas, quer dizer, se querem dizer um planejamento individualizado, né, eles têm que obedecer o que está preconizado aqui no decreto, tá? Não importa a nomenclatura. Parágrafo 4º. A instituição de ensino deverá prover parecer pedagógico que autorize a utilização de dispositivos digitais portáteis como instrumento de tecnologia assistiva no processo de aprendizagem, de comunicação ou de socialização aos estudantes que são público-alvo da educação especial. Então, a gente já viu aqui nos outros vídeos que o público-alvo da educação especial são os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação. E o decreto, ele garante esse direito, se o estudante tiver necessidade, por exemplo, de um suporte de comunicação alternativa, de um instrumento, de algum equipamento digital portátil, sei lá, um tablet, né, um computador, um aparelho celular, enfim. Se o aluno tiver necessidade de um dispositivo digital portátil, ele tem esse direito, né? Qualquer tecnologia assistiva que ele tenha necessidade, tá? Para ele aprender, para ele se comunicar ou para ele se socializar. Ou seja, é garantido por lei que ele possa utilizar aqui nesse espaço, nesse ambiente escolar. Se ele tem necessidade, ele tem esse direito. Parágrafo 5º. A coleta, o tratamento, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais e sensíveis de estudantes que são público-alvo da educação especial devem observar os princípios e os fundamentos previstos na Lei de Preservação de Dados. Então, existe a lei, né? Uma lei de 2018, a lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Então, é uma lei que garante a preservação dos dados, especialmente, né, lá no artigo 14, às crianças e aos adolescentes. Então, não é permitido aí coletar, tratar, armazenar e compartilhar os dados pessoais que infringem aí a lei de preservação dos dados, tá? Então, a gente encerrou aqui também a seção 3 do capítulo 2º da organização e oferta do AEE, da lei número 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, a gente falou aqui na seção 3 do Plano de Atendimento Educacional Especializado, do PAEE. No próximo vídeo, nós vamos falar da seção 4, que é sobre o professor do AEE, o professor de atendimento educacional especializado.